minutinho. Pessoal, acho que vamos passar alguns recados. Primeiro. Hoje é dia. Acho que vocês receberam o e-mail que eu mandei sobre uma atividade relacionada à aula de hoje de contraturno. Vocês viram no Moodle? Alguma dúvida em relação a essa atividade? Isso, Israel, som do grupo. E aí, assim, zipa, né, uma pastinha e coloca no arquivo de texto o nome dos grupos, ou no próprio arquivo, né, que está enviando, zipado, alguma coisa do tipo. Então, pessoal, como está explicando lá, a gente quer um protótipo de telas e aí quem está fazendo desktop, né, para usar o JavaFX, usando lá o Cine Builder. Um protótipo pode ser funcional ou não funcional, do que vocês quiserem. O importante para a gente é ver as telas. E para quem está fazendo web ou Android, aí pode tirar um print, né, das telas, do jeito que achar melhor. Só para a gente ver como é que está o fluxo de telas, né, como que vocês estão planejando em desenvolver a aplicação, com base na interface gráfica. Eu não lembro mais quem que está fazendo web, quem está fazendo Android, mas aí nesse caso vocês podem tirar print mesmo. Só lembrando também, para vocês considerarem os detalhes da disciplina de IHC, que principalmente nessa hora de montar as janelas de interação, é importante vocês considerarem esses detalhes que vocês estão vendo com o professor Américo, tá bem? E daí já para aproveitar para o projeto mesmo, para não ter retrabalho. Exatamente. Dá para aproveitar para o protótipo também, com certeza a América vai pedir. Pessoal, então vamos começar. Vou aumentar aqui um pouco o slide. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês sobre coleções genéricas. Vocês já devem ter utilizado aí ao longo da programação aí do projeto interdisciplinar. Já viram também coleções em outras linguagens de programação, acredito eu que em C#, então não é novidade para ninguém. Então, uma visão geral, o que seria uma coleção? É uma estrutura de dados que pode armazenar referências a outros objetos. E geralmente referências a objetos do mesmo tipo. Então, a gente já chegou a criar um array list de um certo grupo de objetos definidos por uma classe. Então, eu falo que, assim, geralmente é referência do mesmo tipo, porque a gente pode pensar assim no tipo que a gente está definindo, mas como a gente viu na outra aula, quando pode ser object, por exemplo, aí essa estrutura, esse array list, em termos de execução, pode ser de tipos diferentes, dada a hierarquia de classe. Eu acho que a Joyce até mostrou um exemplo na última aula. Em Java temos esse pacote útil, que contém as classes e interfaces. Contém toda a hierarquia que está representada essa coleção genérica. Então, nos slides à frente,
vamos ver como está definida essa hierarquia para representar tabelas hashes, listas, pilhas, estruturas de dados aqui. Creio eu que vocês já implementaram algumas delas em C. Então, uma interface. Temos o collection, set e list. Essa collection é a interface raiz da hierarquia de coleções. E as outras, e queue e list, são derivados de collection. A gente vai ver depois uma imagem que mostra essa hierarquia de classes. A interface set é uma coleção que contém, que não contém duplicados. O que significa isso? Que quando é conjunto, os elementos desse conjunto, vamos pensar que é uma coleção de conjunto. E quando está relacionado ao conjunto, os objetos desse conjunto têm que ser diferentes. Então, se adicionar, sei lá, por exemplo, vamos supor que seja uma coleção de inteiros. Então, não podemos ter inteiros repetidos. Eu acabei de adicionar um valor 10 nesse conjunto. Se eu adicionar um próximo valor 10, esse valor 10 será rejeitado. Ok? E a interface list é uma coleção ordenada que pode conter duplicados. Bom. Pessoal, qualquer dúvida vocês mandem no chat. Aí a Joyce interrompe aqui para tirar as dúvidas. Pode deixar. Então, a interface aqui, collection. Do lado esquerdo aqui nós temos a de conjunto. Então aqui nós temos essa setinha pontilhada que representa a implementação. Então aqui nós temos uma classe concreta, que é o hash set, que implementa essa interface set. E aqui nós temos uma extensão, né, esse linked hash set, que herda alguns métodos e implementa algumas coisas a mais de hash set. Lado direito, aqui temos uma extensão também, uma interface, né, estendendo outra interface, que seria aqui a representação de conjuntos ordenados, esse sorted set. Então, teríamos esse navigable set e esse tree set. Seria a implementação. Então, a gente tem uma hierarquia aqui de interface, né, e implementações. O que a gente já viu é o array list. Temos a lista, que é uma interface. Vocês lembram, na interface a gente não pode, a gente acaba não instanciando uma interface, a gente tem que instanciar aqui quem implementa essa interface, então array list ou vector. Vector não é muito utilizado, depois a gente vai ver por quê. E aqui, né, nessa parte de fila, nós temos uma implementação aqui conjunta desse linked list, seria uma lista encadeada, que tem um pouco de lista e tem um pouco de fila. E uma lista, uma fila de prioridade. Então, são todas estruturas de dados que vocês tiveram que implementar algumas delas que estão aqui em estrutura de dados 1, se eu não me engano. Array list, lista encadeada ordenada, lista circular, fila com prioridade. E vocês talvez verão, ou estejam vendo estrutura de 2, alguma coisa relacionada à tabela hash,
e árvores. É isso mesmo? Estão fazendo qual disciplina de estrutura de dados? Se não me engano, é 2, né? Estrutura de dados 1. Tá, verdade. Então, vocês estão tendo que implementar. Estão? As listas, lista duplamente encadeada, lista encadeada, tudo em C, com ponteiro, alocação dinâmica, segmentation for para todo lado. Isso aí não. Vocês vão ver aqui no Java, né? É bom que vocês vão utilizar essas coleções e vocês vão estar chamando métodos que vocês estão implementando na prática. Então, assim, apesar de estar tudo encapsulado dentro de uma classe, por exemplo, uma release, quando você chamar o método aqui add alguma coisa, vocês têm noção do que está acontecendo internamente desse método, porque vocês estão implementando isso em C. Pessoal, então como tudo daqui para baixo é uma coleção. Tá? Então a gente pode escrever lá collection, C, recebe 1000, algumas das classes aqui concretas que temos abaixo. Como que declara uma coleção? Como eu falei agora há pouco, né? Então temos collection, interface collection, aqui um tipo, eu coloquei nesse caso como string, tipo de dados do objeto, e a classe que implementa a interface collection. Nesse caso, ArrayList. ArrayList que implementa list. List é uma interface, é outra interface que extend collection, e ArrayList acaba implementando o que tem nas duas, né? Aqui. Então, a variável chamada nome somente irá armazenar objetos do tipo nome. Tentar adicionar algum outro objeto, provavelmente vai dar um erro de compilação. Então, vamos dizer assim, se a gente tivesse definido lá uma interface collection, o que teria uma coleção? Quais são os métodos principais? Para adicionar um elemento, remover, limpar, comparar objetos de uma coleção, né? E alguns outros. Então, nesse caso aqui, temos o método add, adicionando uma string, outro add, esse remove que eu estou passando aqui, qual string que eu quero remover. Se eu não me engano, tem uma sobrecarga desse remove, que pode ser pelo índice. Ao invés de eu passar aqui uma string, nesse caso ele vai procurar pela string, eu posso passar corridos, por exemplo, mas seria um 0, índice 0. Nesse caso, ele ia, mesmo assim, ele ia remover o primeiro que foi adicionado, e o clear, que limparia apagaria todos os objetos. Okay? Aqui uma outra forma, desci um pouco na hierarquia de classe da representação de collection em Java e fui para list. List está
estendendo collect. Então, list, coloquei aqui de integer, e também criei uma release, que é uma classe concreta. Vocês lembram disso, né, pessoal? Que eu posso usar para a minha new aqui, instanciar, são as classes concretas. E o list já está herdando aqui, né? Então eu consigo também chamar o add para adicionar aqui um valor 10. Tem somente um if, seria um contains aqui, que é um método específico, já mais específico de list, para verificar se a lista contém um determinado valor ou não. Ok, até aí? É só uma dúvida, tá? Ah, tá. A Joyce já respondeu lá. Tô indo. Pessoal, a interface collection fornece um método que retorna o objeto iterate. Para que serve esse iterate? Ao invés de usar uma estrutura de repetição, um for, um while, do while, nós podemos usar um objeto do tipo iterator que a interface collection retorna, tem um método para isso, para percorrer a coleção e principalmente remover elementos durante a iteração. Ok? Então, qual seria o exemplo? Nós temos uma lista de inteiros, instanciada aqui como uma relist. Adicionei alguns valores e essa lista tem um método aqui iterator, que retorna um objeto do tipo iterator. E como a nossa lista é do tipo iterator, nós temos que ter desculpa, a lista é integer, nosso iterator também deve ser integer. Ok? Então, nós utilizamos um while e como condição aqui de parada, esse método hasNext faz com que essa variável it, que é o nosso iterator, esteja posicionado em cada um desses elementos, em cada repetição. Então, aqui eu estou perguntando o next ele vai me tornar o próximo inteiro, então ele iria exibir aqui o 10, depois o 20, depois o 1, e eu estou chamando o remove, então assim, além de exibir, está exibindo e removendo, exibindo e removendo. Se tiver alguma dúvida aqui, vocês vão falar. Pessoal, temos a coleção também, a própria caixa da interface collections, ela fornece métodos estáticos. E tem principalmente funções de pesquisa e ordenação e de algum cálculo específico relacionado a coleções. Então temos, por exemplo, o método sort, que é para ordenar uma lista. Nesse caso aqui inteiro, ele vai usar a ordenação aqui natural de números inteiros. Então eu fiz de propósito aqui, adicionei 10, 3 e 1. Essa lista ordenada
ela vai começar aqui de 1, 3 e 10. Também temos os outros métodos, máximo, maximin, e retornaria, que retorna o valor máximo e mínimo em uma coleção, neste caso aqui representada na coleção de inteiros. Deixa eu ver se eu consigo colocar um exemplo aqui no NetBeans. Estão vendo a minha tela aí, NetBeans? Sim. Tá sim, Everton. Estou conseguindo abrir aqui a barrinha do Zoom, tá atrapalhando eu abrir a coisa do projeto aqui. Ela não sai daqui. Aí, foi. Deixar assim. Esse aqui é do Iterator. Deixei pronto aqui pra gente. Então, eu criei uma lista aqui de inteiros. Adicionei alguns números de forma aleatória. Então, a primeira aqui vai imprimir a lista desordenada, né, na ordem que eu inseri. Vou chamar o Collection Sort. E, no caso, vai imprimir a lista. E também aqui depois, esse reverse, que vai inverter a lista já ordenada. Então, lista desordenada, que foi o primeiro. O segundo aqui, podemos ver que a lista foi ordenada. O valor máximo é 10, o valor mínimo é 1. E a lista reverse, ordenada reverse. Então, tem métodos aí que facilita algumas tarefas relacionadas a coleções. Se fosse pensar lá em estrutura de dados 1, seria tão simples assim, né? Você ordenar uma lista, inverter a lista, usando aqueles ponteiros e tudo mais. Inclusive, pode ser uma dica para o professor de vocês cobrar na prova, né? Então é isso. Em relação ao Iterator, eu tinha alguma coisa, eu vou ver aqui se está no slide para frente. Eu vou voltar. Assumindo aqui, passar aqui. Não está aparecendo mais para mim a opção de passar. Deixa eu ver se você está como apresentador ainda, Everton. Ué. Acho que estou. Tá sim. Estou sim. Agora já voltou. Ah, maravilha. Pessoal, então, partindo aqui para o list, é uma coleção que pode conter elementos duplicados. É diferente de set que a gente vai ver do outro lado, lá da hierarquia, que tem como topo a nossa hierarquia de classe collection.
Além dos métodos herdados de collection, aí ele tem outros métodos de manipulação de elementos via índices, como get, index of, last index of, set, que é para atualizar, entre outros. Então é para isso que serve, né? Além de herdar alguns métodos de collection, também fornece outros mais específicos de list. A interface list é implementada por outras classes. Então ele fornece e as classes aqui vão implementar ArrayList, Linked List, Stack e entre outros. Aqui tá só alguns aqui. Pulei. Também temos a classe Vector. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença aqui de ArrayList e Vector. Praticamente, pessoal, todas são implementações dimensionáveis de list, mas relacionado aqui a ArrayList e Vector, os vectors são sincronizados por padrão. Então, o ArrayList é preferida em programas que não compartilham uma coleção de threads, porque o acesso é mais rápido, né? Qualquer chamada de remoção, de get, set, é bem mais rápido utilizando a ArrayList do que usando vectors. Eu não sei se vectors, talvez já sabe, se já foi descontinuado, se é depreciado, se ainda é utilizado. Mas eu sei que nós podemos criar vector ainda. É muito pouco utilizado essa classe vector. Ele acaba sendo bem parecida até mesmo com arrays, né? Eu estava dando uma lida sobre a diferença sobre os dois. O ArrayList, ele faz uma certa reserva de como se fossem posições. Na verdade, faz uma certa alocação de memória. Por exemplo, se inicialmente fez uma alocação de 10 posições para armazenar 10 objetos, quando chega no limite, ele faz uma realocação de mais metade do tamanho total. O vector faz do dobro, então de 10 para 10, né? Mas eu acho que a diferença básica é nisso, ele consegue acessar diretamente, né, os índices, mas como eu tenho, acho que o funcionamento muito parecido com os vetores mesmo, não é muito utilizado. Isso. Deixa eu ver aqui, próximo slide. Tá, vou passar aqui para... Vou ter um exemplo aqui rapidinho, só para ficar mais fácil para vocês entenderem um caso específico. Na tela está aparecendo aí. Então, eu criei um vector, porque está reclamando aqui. Só para... Tá, eu vou... Teste vector, list. Aqui eu crio mundo só para eu calcular o tempo que vai ficar, o tempo que vai levar para ele adicionar um número qualquer aqui de elementos. Tá? Então aqui eu coloco o tempo total aqui em milissegundos. O mesmo eu faço aqui para ArrayList. Não seria a mesma coisa. Aqui o start tempo também vejo. Vou diminuir um pouco, eu não lembro se demora. Então, primeiro eu estou chamando test vector e depois o ArrayList.
de execução, o vector já começou a demorar um pouquinho a mais. Se adicionar mais um, demorou um pouco mais também. Deixa eu colocar mais um aqui. E neste caso, entra no caso que a Joyce falou, né? A ArrayList tem uma implementação que melhor, no caso, para adicionar elementos. E a própria sincronização do vector também deixa ele mais lento. O teu tanto já está demorando. Esse número aqui é bem grande. Quanto tem aqui? Muitos. Vou até parar aqui, pelo jeito ele nem vai adicionar. Deixa eu trocar a ordem para ver se o ArrayList vai me adicionar. Não sei se eu acabei colocando um 0 a mais ou 2. Bom, vou deixar rodando aqui. Aí, daqui a pouco eu volto. É só para mostrar isso aqui que está dizendo no livro. Executa mais rápido, porque a release não tem overhead de sincronização de thread. E os linked lists tem outros testes mais para frente de comparação, vou mostrar. Podem ser utilizados para criar ilhas. Os linked lists têm método, dependendo da tarefa, os linked lists podem ser mais rápidos que o ArrayList. Funcionar no meio, por exemplo, são listas encadeadas. Vocês devem estar vendo isso em ED1. Então, alguns métodos de list. Add contains, retorna true se o ArrayList tiver o elemento especificado, e o contrário, retorna false. Um get, retorna o elemento com índice especificado. O iterator, né, também. E já a gente já viu um exemplo. E o tamanho seria o size, que é o tamanho, o número de elementos armazenados no ArrayList. Quando era somente vetor, né, array, a gente usava ponto length. Nesse caso aqui é um método mesmo que retorna. Tamanho. De novo. L. Pessoal, relacionados ao iterator, nós temos esse método next, que retorna uma referência para o próximo elemento. Esse hasNext, que determina se uma coleção contém mais elementos. E a gente usa esse método, a gente viu no exemplo lá atrás, para controlar o laço de repetição.
E esse remove seria os 3 métodos. E remove o elemento atual da coleção. Então, a gente só tem o remove, né? A gente não, usando o iterator, não tem a opção de adicionar elemento na coleção. Temos que tomar cuidado com isso, porque quando estamos utilizando o iterator, nada pode acontecer de atualização na coleção. Então, se algum elemento for adicionado, vai ser lançado uma exceção em termos de execução. Então, aqui temos um exemplo. Criei uma string aqui. Uma rede string chamei de cores. E interessante mostrar que, nesse caso, o próprio list ele tem um método que chama addAll, que ele recebe uma lista de cores. No caso aqui, um array, né? Pode ser transformado como lista. Então, temos outra classe aqui, arrays, que tem um método estático, que converte esse array list, essa lista, esse array, no caso de cores, para uma lista. Então, esse addAll seria todas as cores. Seria uma coleção também, uma lista, nesse caso. E aqui também temos aqui cores a ser removidas. Então, coloco remove list, criei uma outra e fiz a mesma coisa. Então, nós temos aqui esse primeiro array com 5 cores e esse outro aqui com 3 cores. E aqui só está pintando elementos da primeira lista. E nessa segunda, eu criei um método aqui para remover cores. Estou passando a lista e um outro, a lista principal, e essa outra aqui que contém os elementos a serem removidos. Então, o que tem nesse remove cores? Só um método que eu declarei aqui como pode inserir qualquer coleção. É uma coleção 1, uma coleção 2. Aqui está criado um iterator da coleção 1. Então, eu estou iterando essa coleção principal, seria essa aqui. E estou verificando Collection 2, né, que é a coleção que eu passei que tem os elementos a ser removidos. Se ela conter o elemento a ser removido, eu vou remover. Tá? Então, seria só um exemplo aqui de como utilizar a lista e também o iterator. Então, removendo a cor atual. Então, eu pedi para remover aqui o vermelho, o preto e o azul. Como não tem preto, só remover o vermelho e o azul, sobrou amarelo, verde e branco. Amarelo, verde e branco. Tá. Só alguma dúvida aqui? Posso prosseguir? Pessoal, aqui tem um erro comum de programação. Foi o que eu disse para vocês. Se uma coleção for modificada
por um dos seus métodos. Depois que um iterador é criado para essa expressão, o iterador torna-se imediatamente inválido e uma exceção é lançada. É assim, você está tentando iterar uma coisa que, de fato, foi atualizada. Então, o que é aconselhável fazer? Não mudar, não atualizar a lista quando um iterator for criado. Ver se eu consigo replicar esse exemplo. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Tá, mas suponha que eu esteja aqui e eu faço. Eu estou compartilhando. Opa, tá indo ainda. E? Quer que eu continue, Everton? Pessoal, só um minutinho. Problemas técnicos. Vou voltar aqui rapidinho. Pessoal, só o Everton tá com alguns problemas. Voltei. Ah, voltou. Eu ia continuar. Acabou que travou meu chroma aqui, não sei porquê. Muita coisa rodando, Everton. Então, será? Volume mais, né? Pode ser. Vou pegar a apresentação. Eu ia tentar. Deixa eu ver, a tela vai aparecer aí. Tá, e tentar replicar aquela exceção que eu falei para vocês. Então, depois de criado o iterator nessa linha 25, se eu tiver que alterar os elementos aqui, por um acaso, se eu fizer aqui, if, vou colocar aqui. Isso. Vou colocar aqui, se for x igual a 10, só vou fazer um teste. Eu vou adicionar alguma coisa na lista. Adicionar mais um 10.
tá? Então, se tudo correr bem, como explicado, quando eu tenho já criado um iterator da lista, se eu tentar modificar ela aqui dentro, vai ser lançada a sessão. É como se o iterator tivesse fosse um ponteiro para o início dessa lista. Uma referência. Então, se você adicionou, você mudou a configuração de apontamento na memória, e isso que acaba lançando a sessão. Aí. É o que apareceu lá, né? Concurrent Modification. Então, pensando na estrutura de dados, é como se teria que recebesse o endereço, estão apontando para o início da lista, ele está iterando, então por isso ele pode remover. Mas se eu vier aqui e alterar essa lista, altera toda a configuração, né, que o iterator tem acesso, e o Java previne lançando essa sessão em tempo de execução. Ou claro, então para quem for usar iterator, serve para iterar somente para remover. Vou tirar isso aqui. Vai funcionar normalmente. Inclusive aqui embaixo apareceu o tamanho 0 porque ele removeu. Então de fato dá para perceber que ele é uma referência à lista, porque a lista aqui tem tamanho 0, né? Ele próprio removeu, através dele, os elementos foram removidos. Mas essas guias não era para dar problema, só uma guia do usuário. Deve ser coisa do nome e outras coisas. A minha câmera está aparecendo aí, parece que está meio bugada. Webcam Share Lock. Não tá não, Everton? Não? Não. Aqui está aparecendo Share Lock. Faço ideia por quê. Para mim está aparecendo, mas não entendi. Tem como mudar isso por aqui? Por aqui tem a câmerazinha, não tá aparecendo para você ou para compartilhar o webcam? Tá Locked, Share Lock, tá aparecendo isso. Bom, mas agora vai assim. Pessoal, outra classe aqui na hierarquia seria Linked List. Como eu já disse, né? Vocês, se não implementaram ainda, vão implementar e ser uma lista duplamente encadeada. E a principal diferença entre ele e o ArrayList é que eles têm performances diferentes nos métodos add, remove, get, set. E que eu tenho algo implementado aqui. Só de maneira rápida, o que eu fiz? Eu criei um ArrayList. Lancei um ArrayList e um Linked List. Aí no primeiro experimento, eu adicionei aqui 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Na posição 0. Tá? Os dois. Isso aqui seria o ArrayList. E também na posição 0 do Linked List, para a gente saber qual que é mais rápido.
Então, sempre adicionando a partir da posição 0. A gente vê aqui. Primeiro índice é a posição e o outro elemento. No iteration, deixa eu ver se vai rápido isso. É que eu troquei de computador, na época que eu executava isso, eu estava com um outro notebook 16 GB de RAM. Então acho que esse número aí vai ser muita coisa. Vou diminuir aqui. Vou colocar só 100. Então a gente vê que uma array list demora mais nesse caso específico para adicionar. Aí eu tinha mais outros testes, deixa eu ver aqui. Se for pro adicionar no início, teria sempre adicionar no i. Acho que o get para ter acesso. Ops. Eu não escrevi aqui. Ah, tá. Não mudei aqui. Na verdade, eu não estou adicionando, né? Estou viajando aqui, não vai dar para fazer esse get. Mas então, nesse caso aqui, de adicionar, pessoal, nós podemos ver que o array list é mais rápido. E temos, quando se trata de recuperar elementos, o array list é mais rápido. Então, para cada um desses métodos, adicionar, remover e obter o elemento, essas implementações têm performances diferentes. Então, aí depende da aplicação que você está desenvolvendo para, de fato, saber, né, qual que é a preferência de vocês usarem. Se no mais é utilizado mais o linked list, por causa da implementação de lista duplamente encadeada, que geralmente é mais fácil para quando for utilizar muita adição de elementos, costuma ser mais utilizado. Posso fazer um parênteses Pode. aqui, Everton? Sim. Só para ver com ele se ficou clara essa diferenciação entre array list e linked list. Vocês perceberam que os dois são listas, representam listas. Então, o array list, até o finalzinho, né? List e o linked list. Mas vocês perceberam essa diferença de o funcionamento de cada uma das duas? Que de uma forma geral a gente poderia escolher aleatoriamente qualquer uma das duas implementações para representar um conjunto de dados. Ainda mais se a gente quiser, por exemplo, representar dados repetidos. Mas como que eu poderia, então, fazer uma escolha mais adequada entre essas duas listas? É isso mesmo, Bruno, muda a performance. E tem um detalhe também, você precisa analisar também qual é a sua maior necessidade. Se você quiser fazer mais operações de inserções, o array list é mais apropriado, porque o acesso e a inserção é mais rápida. Caso você precise fazer muita busca e remoção, o array list acaba busca e remoção, isso mesmo. Sem o índice exato,
o array list acaba apresentando uma performance bem menor. E daí seria mais interessante o linked list. Tudo bem? Agora, quando, por exemplo, eu quero acessar um índice específico, o índice 10, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação de performance entre a array list e o linked list, o array list sai na frente, assim, né, de uma forma muito grande, porque ele já vai direto naquela posição. Enquanto que o linked list, por ser linkado mesmo, que é a lista dinâmica, né, ele vai a partir da cabeça da lista, que é o primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro, até chegar no 10º. Então, como o professor Everton colocou para vocês estão vendo estruturas de dados e estão implementando na raça, né, na unha mesmo, o funcionamento dessas listas. Java não funciona assim? Funciona, só que isso está tudo apresentado de uma forma transparente para vocês. O funcionamento é o mesmo, só que toda essa manipulação já está sendo feita e já foi implementado dentro da classe. Mas é importante a gente entender como está sendo realizado. Tudo bem? O Israel colocou que cada elemento da lista duplamente encadeada tem o endereço do elemento seguinte e do elemento anterior. É isso mesmo? Se fosse só uma lista encadeada, aí é só o primeiro aponta para o segundo para o terceiro para o quarto, até assim por diante. Como é duplamente encadeada, aí eu tenho as duas direções, né? Eu tenho a referência para o próximo e para o anterior. Tudo bem? Obrigada, Everton. Nada, isso aí. Eu coloco para mim na lista, se não adianta o endereço. Isso. Não sei se você falou também, gente, mas se for para inserir no meio da lista também, o linked list é mais rápido, se não me engano. Realmente, o array list ele tem que fazer realocação de todas as posições, né? É bem parecido com um vetor mesmo. Ele tem lá, você chegou a explicar, né? Quando começa com capacidade, se não me engano, de 20 elementos, e aí quando ultrapassa, ele já faz uma própria alocação, aumenta, né, esse número de elementos. É isso mesmo. Geralmente é a metade, né? Para o array list. O array tem índice. Na verdade, Pedro, essa questão do índice, ele vai aparecer tanto no linked list quanto no array list, porque é a posição que o elemento está na lista, né? Mas o array acaba tendo o índice mesmo meio que associado, ele já consegue acessar aquela posição diretamente. Por isso que a busca nele, quando eu tenho índice, é mais rápida. Entendido? É isso mesmo, Bruno. Aí tem daí entra em análise e complexidade de algoritmos, né, Everton? Que é uma matéria chata, mas é justamente isso que tem essas análises e cada operação vai ter um índice diferente. Pode ser que, por exemplo, a busca do array list ele é da ordem 1, porque ele já vai direto naquele elemento. Agora, se for, por exemplo, como o Everton colocou, a remoção de um elemento na metade do vetor. Pior ainda, o pior caso, se for o primeiro elemento, ele vai ter que fazer toda a realocação dos elementos que estão depois do primeiro para realocar a lista, para rearranjar a lista, né? Porque o que estava no índice 1 vai para o índice 0, o que estava no índice 2 vai para o índice 1 e assim por diante. Então, essa operação vai consumir muito algoritmicamente, né? De operações, de execuções. E daí, cada uma das operações de adição, remoção, de busca e de modificação, que acaba sendo a busca, né? Primeiro tem que buscar para modificar e vai ter um índice diferente. É isso mesmo. Aí, agora apareceu já, acabei saindo e entrando de novo aqui, porque tá me incomodando. Agora apareceu. Isso mesmo, Bruno. E daí cai até no que a gente estava falando com vocês agora, de
eu só preciso saber que quando eu quero uma lista, eu posso usar o ArrayList, daí eu vou sempre usar o ArrayList? Não, né? Bom, são boas práticas de programação, então, mesmo que vocês não conheçam ou não lembrem, procurem na internet também, porque tem a documentação. E a documentação traz bastante coisas interessantes de quando é melhor, quando é mais apropriada a utilização daquela estrutura. Tudo bem? Não é à toa que nós temos, então, dentro dos collections, né, que está sendo apresentado hoje, a gente tem a divisão em lista, aí tem os conjuntos, que a gente não pode ter os elementos repetidos, e ainda tem as listas, lista, aí eu tenho o conjunto, e nós temos as pilhas, né, pilhas ou fila, pilha e fila, é isso mesmo, é pilha e fila. Então, eu preciso entender primeiro o problema para então ver o que é cabível, qual que é mais apropriado dentro do contexto que a gente está aplicando. Vocês percebem? Perdão, é só para ter essa noção, essa malícia mesmo, né? De eu preciso antes fazer levantamento de requisitos, fazer uma análise do comportamento do sistema para então fazer a escolha da estrutura que é mais apropriada. Parei, Everton, desculpa. Não, pode falar, tô louco, isso é importante. Não sei quem estiver falando de Big O aí, que é a parte de análise de algoritmo, vocês vão ver a análise de algoritmo em estrutura de dados 2. Aí é utilizado principalmente os algoritmos de ordenação, para você saber a complexidade de um algoritmo. Mas então é isso, né? Vocês têm, dependendo da aplicação, aí vocês têm que estudar a estrutura de dados, saber de fato, para isso vocês implementam a estrutura de dados Zoom, essas estruturas aí específicas, e entendendo sobre estruturas e tendo o objetivo aí da aplicação que vocês estão construindo, uma é melhor do que a outra. Tá? O tipo da variável collection list, com mais métodos ou menos. Não, Pedro, está relacionado. No caso aqui, collection ou list, tanto faz, né? As duas são interfaces. Tá relacionado à performance da classe concreta, está sendo licenciado. Nesse caso é o linked list e o array list, a comparação é dessas duas. Tá? E só ter cuidado também, Pedro, porque o list, ele é uma implementação de collection, né? Tá naquela ordem hierárquica lá, ele já é uma especialização do collection. Tudo bem? É que se vocês forem olhar a documentação, vocês vão ver que os métodos add, get, remove, aí tem outros métodos também, todos eles são métodos que foram definidos ali na minha interface collection para serem implementados. A forma de implementação que difere em cada uma das classes concretas. Aí é a história que a gente viu na aula passada, de interface, a relação de herança, tá bem? Então, o método de adicionar, por exemplo, do ArrayList, do linked list, faz a mesma coisa como resultado final. Agora, a forma como isso é feito para adicionar é diferente. Daí, essa que é a diferença da performance. Então, Pedro, se você ver aqui, ó, na hierarquia, a list extende, né? Herda aqui métodos de collection, e esses métodos, como a Joyce falou, de adicionar, remover, get, set, são implementados de fato na classe concreta. E cada um vai implementar de uma maneira, por isso que tem diferença de performance. Aqui é como uma lista duplamente encadeada, aqui segue mais mesmo a ideia de um array, só que dinâmico, tá? Então, por isso que tem essa diferença de performance em cada caso que a gente falou, né? Para adicionar, para remover, se vai adicionar muito elementos no meio da coleção, no começo,
remover, alterar o valor em uma posição específica, obter o valor do elemento em uma posição específica. Então, dependendo da aplicação, se você for usar mais um desses métodos aí muitas vezes, ou somente um desses métodos, aí você pode fazer essa comparação e decidir qual coleção você vai usar. Ok? Determinado exemplo. O que eu acho, Everton, que foi no exemplo que tinha collection, um collection de string igual a new array list. Mas aí isso pode ser realizado porque a gente está utilizando do geral para específico. Isso. Deu para entender, Pedro? Que a gente pode fazer, por exemplo, a instância a partir do geral, que é o collection, e depois a inicialização utilizando o tipo concreto, que nesse caso não era nem list, era array list. Poderia ser array list, vector, linked list, não tem problema. Poderia até ser um outro tipo, como por exemplo um set, não tem problema. Aqui, deixa eu ver. Eu vou criar, deixar aqui para cima. Não sei se é isso que está querendo dizer, mas aqui, collection, pode ser um, e o array list. Vou colocar aqui um sendo inteiro aqui. No outro caso, eu vou criar uma lista. Bem de inteiro, C2, array list. Então, como a array list ele implementa diretamente aqui os métodos de list, tá? Mas que herda método de collection. Então, seguindo a nossa hierarquia, o array list é a classe concreta mais específica desse ramo aqui da hierarquia, de collection e list. Só que, veja bem, aqui só tem aqueles métodos, adicionar, addall, contains e alguns outros, tá? É específico de collection. C2, ele já tem mais métodos. Então, no índice, que é uma lista, método mais específico. Então, podemos ver que se fosse C1, ele tem só o add. C2, além do add, já tem mais um. O addall tem mais um. Olha, ele tem o get, que é específico de lista. Nem toda coleção, ou seja, nem toda coleção tem o método get. Ó, aqui já não tem. Então, a gente... a coleção seria a raiz, tá? E conforme a gente vai descendo, as outras classes, interfaces, vão implementando métodos mais específicos. Era isso a sua dúvida? Ficou mais claro? Sim? Pedro?
Era assim, professor. Tá. Parece estranho que se o array list ele depende de list, né, possa ser implementado sem essa especificação no tipo. Acho que é isso, uma dúvida meio difícil de explicar. Mas o que acontece aqui no caso, aqui Se o nós tipo temos, é collect, é porque assim, a gente, igual a Joyce explicou na última aula, nós temos colégio que é a interface, ela não pode ser instanciada. E essa interface list, ela herda métodos collection, que é o quê? Principalmente o de adicionar e remover, tá? E a lista já incrementa nos outros métodos. Por exemplo, aqui tem adicionar no índice, e aqui o ArrayList, quando implementa de fato os métodos, e quando é instanciado como collection, a gente é limitado a alguns métodos só de collection. Quando é instanciado como lista, a gente fica limitado a alguns métodos. Tem métodos de collection e mais alguns outros. Tá joia? E vai descendo a hierarquia, vai ficando cada vez mais específico. perfeito. Pelo diagrama, parece que toda array list é um list, e o tipo não poderia ser collection. Todo array list. Era essa. A professora até deu um exemplo aqui de array list como tipo já específico no tipo já mesmo, né? Então todos esses são possíveis, excelente. Todos eles são possíveis. Array list recebe new array list. Exatamente. Cadê? Aqui a gente poderia ter uma coleção as três formas é possível, né? A variável aqui, como array list, o tipo da variável e o tipo da instância. O que muda é o tipo da variável. Ok? C3. E praticamente vai ter todos os métodos da classe list, index of. Acho que, por exemplo, vamos ver o C2, eu acho que não tem index of. E tem. Nesse caso, eu acho que vai ter todos, não vai ter nada específico. Eu acho que o ensure capacity, eu acho que não tem no C2 a Everton, que eu acho que é só de array list. Ah, tá, esse aqui. Isso. Esse método aqui, por exemplo, não tem em C2. Então, eu digito E, já só aparece o ícone. Então, ou seja, além de todos os métodos de list, a gente tem mais alguns outros em array list. Então, assim, a gente costuma usar list como variável, né? Tipo da variável, e array list como tipo de instância, porque a maioria dos métodos aqui a gente pode chamar esses métodos em list. Mas se tiver algum que depende de fato que tenha na classe ArrayList, né, se fosse usar o C2, a gente tem que fazer o... Joyce também mostrou. O cast para aparecer esse ensure. Forçar que o objeto seja do tipo ArrayList.
Aí que está o polimorfismo aí, definido aí numa coleção já existente na própria linguagem Java. Everton, deixa eu cortar só um minutinho de novo. Uhum. Pedro, até em relação a... Às vezes parece que fica um pouco confuso, né? A gente ficar programando muito no geral. Mas pensa bem, se eu tenho uma lista, uma pilha, uma fila ou um conjunto, independente da implementação, se vai ser lista, ou fila, ou pilha, eu posso, por exemplo, querer primeiro adicionar um elemento. Então, por que a gente tem essa generalização toda? Para eu conseguir especificar todo o comportamento que esses conjuntos, essas listas genéricas, independente de qual for a implementação, vai ter. Da mesma forma da remoção, por exemplo, de ordenar os meus elementos, tudo bem? Daí a gente vai vendo que, por exemplo, se for para ordenar, acho que não é de collection mesmo, não é de list, né? São só as listas que podem ser ordenadas. Daí a gente vai fazendo abstração no final é a abstração mesmo, né? De quais são os conjuntos de operações que os nossos conjuntos podem fazer. Independente se ele é um conjunto sem repetição, ou se ele é uma lista ordenada, ou ele é uma lista de prioridade, e assim por diante. Tudo bem? Aí, de novo, vai programar voltado para o geral e não para o específico. Polimorfismo de novo. Pessoal, aqui o teste de performance eu não tenho implementado aqui no C.com no código, mas aqui temos um exemplo parecido, né? Um array list e linked list. Aqui eu estou adicionando sempre no final, tá? Os dois casos. Aí no outro caso é o método get. E depois o remove. Aí que podemos concluir que aqui o array list e linked list para adicionar no final tem o mesmo desempenho. O get, como a Joyce comentou com vocês, né? O array list praticamente está indo direto na posição para obter o valor do elemento. Então aqui tem a diferença grande, sendo que no array list, no linked list, desculpa, a lista encadeada, se vocês lembrarem da implementação em si, você tem que percorrer nó por nó da lista, um contador até chegar aqui, né? Não sei como que é feito em Java, mas creio que seja coisa parecida para ganhar desempenho em uma outra tarefa, que seria, nesse caso, o remove. Tá, então aqui vai remover também o linked list, é mais rápido. Acho que foi isso que a Joyce comentou mais. Ok? Aqui nesse exemplo aqui, deu para ver melhor. Pessoal, aqui é só um exemplo de fila usando um linked list. Então só tem uma introduçãozinha de fila aqui e tal. Determina a ordem de atendimento, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Em programação, são estruturas de dados que armazenam elementos de maneira sequencial. Então, os elementos são inseridos sempre na última posição e removidos sempre da primeira. Se chegaram a implementar fila em ED1 já, acho que é uma das primeiras coisas, né? Apenas lista? Nossa. Não implementaram pilha nem fila?
Mas a ideia é quase a mesma, né, Everton? Vocês vão ver que só Sim. onde insere, onde retira. Mas é bem mais fácil, né? Quando é a lista mesmo, você pode inserir no meio. Aquele jogo de ponteiros, referências, complica um pouco, né? Trabalhar. Realmente, mas aí vocês vão ver, até um terminho que é interessante vocês terem conhecimento é o LIFO e o FIFO, né? First in, first out e last in, first out, né? É o LIFO. É isso mesmo, que daí é o esquema de pilha e de fila. E é o funcionamento do que a gente vê na vida comum mesmo. Pilha, como se fosse uma pilha de prato, né? O último que você coloca ali na prateleira, depois é o primeiro a sair. Agora, fila, até podia ser assim, né? Mas não é. Vai chegando um atrás do outro. Aí, o primeiro que chegou é o primeiro que vai ser atendido. Nem sempre, esse dia comprando carne no supermercado, chegou um senhor de idade e tomou na frente aí. Mas é gentileza também, né, Everton? Não, claro, não tomou, né? Foi modo de dizer. Sem sentimento nenhum. Pessoal, então aqui em Java é muito fácil. A gente tem uma classe fila, um método aqui para inserir, um método para remover. Eu fiz aqui, no caso, uma classe pessoa, né? Apresentando uma pessoa, uma fila de pessoa. E depois se a fila está vazia. Coloquei tudo retornando aqui só porque está sem implementação. Né? Tinha que retornar alguma coisa para não ficar dando erro. Mas aí mais detalhes na implementação, gente. Nós temos uma fila aqui de uma lista de pessoas. E a gente cria um linked list nesse caso. E no método insere, eu insiro pessoa. Então essa inserção já é no final. E para remover, eu removo da posição 0. E aqui para verificar se a fila está vazia ou não, tem um método aqui exemplo. Então isso seria uma implementação de fila em Java usando a linked list. Em C aí vocês gastariam bem mais de código e seria um pouco mais difícil de implementar, vamos dizer assim. Aqui deu o quê? Nem um pouco mais de 10 anos de código. Tá. Aqui um exemplo só de como... Eu acho que é isso. E tem outros métodos também, né? Só para completar a fila, vocês podem usar o push e o pop também, né? Que é para colocar e para tirar. Então, o linked list, ele tem esses métodos também específicos implementados para o tipo linked list. O array list não tem isso. Tudo bem? Aí o Luan perguntou a diferença do linked list para o array list. O linked list, Luan, a gente estava até discutindo sobre isso. Ele é representado através de uma lista encadeada, duplamente encadeada. Então, um elemento, ele aponta para o elemento anterior e para o seguinte. O array list, ele é bem parecido com o funcionamento de um vetor, que daí já tem as posições todas consecutivas, né? E não consecutivas na memória, mas já tem essa representação. Ele já consegue fazer o acesso direto de cada posição. Tudo bem? Ficou clara essa diferença? Tá. Mas ficou claro agora? Tirou a confusão? Maravilha. É isso mesmo. Até nesse exemplo aqui que eu havia mostrado, a gente consegue ver essa diferença que a Joyce falou.
quando é para adicionar o elemento no final, aqui no caso, os dois têm a mesma performance. Mas quando é para, por exemplo, obter um valor, como a release segue a implementação, então se fosse com base num array, acessar a posição diretamente é bem mais rápido que se comparado ao linked list. Tá? E para remover, o linked list é bem mais rápido. Porque no vetor aqui você precisa, no array você precisa redimensionar e tudo mais. Aqui, como você, pensando na ED1, você tirasse o nozinho da lista e ele ficaria certo. Isso, essa rapidez aí, a performance em cada caso. Então, acho que é isso. Joyce, a gente tem mais aquela B, a gente deixa para a próxima aula ou... Eu acho que a gente já está estendendo bastante hoje, né, Everton? Acho que tá bom já, né? Já tá maçante de coleção. Mas se vocês conseguirem dar uma olhadinha, porque são implementações diferentes, mas é tudo do tipo collection. A gente pode até ver na próxima aula a implementação do comparable também, né, Everton, para fazer ordenação de lista, o reverse, a gente pode mostrar que pode ser útil no projeto deles também. Isso. Mas aí a gente deixa para a próxima aula mesmo, senão vai ficando muito cansativo, né? Já tem uma galera dormindo já. Estou dando uma olhada aqui, a gente só tem mais uma pilha, né? Pilha de prioridade e conjuntos. Mas sim, vai demorar tempo para falar. Reset, preset, link de reset, tem bastante coisa. É bastante implementação, né, de coleções. Mas sim, essas classes também são bem úteis, viu? Sim. Eu já usei demais map, tree reset, tree map. Então é uma aula que é importante. Vocês podem ver, mas a gente continua depois na próxima aula, porque já faz uma hora e tanto, já uma hora e meia. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa queria complementar? Alguma dúvida do pessoal? Tem um exercício da aula, né, que já foi falado, para quem chegou depois. Deem uma olhadinha, porque o dia letivo de hoje, dia 3 de setembro, na verdade tinha um contraturno. Então, para a gente também não ficar maçante, dar uma aula muito grande ou em turnos diferentes, a gente deixou um exercício para vocês fazerem. Tá bem? Tá no Moodle como um outro tópico, que é... Parecendo aí, né? Não. Não, tá no Swap. Mas tá como contraturno e é relativo ao projeto de vocês. Então, para até não tirar o foco de vocês, né? Para vocês começarem a implementar as interfaces utilizando o JavaFX, deem uma olhadinha naquele guiazinho que a gente colocou. Tem links também para videoaulas, tudo bem? E daí já dá para vocês começarem a implementar as interfaces. Aí, como o Everton já tinha até colocado no início da aula, mesmo que não tenha as funcionalidades implementadas, não tem problema, mas vocês já têm a tela com os elementos e depois dá para fazer essas ligações. Isso mesmo, pessoal, a tarefa está aqui, o contraturno. É bom que vocês adiantam, né? Geralmente o Américo vai pedir para vocês em algum momento em HC o protótipo de telas não funcional. Aí eu não sei como que vai pedir, se tem alguma ferramenta específica, mas vocês trabalhando aí ou usando o próprio CineBuilder ou alguma outra ferramenta para Java Web e Android, você já vai ter alguma coisa pré-preparada para a entrega do DHC também. Tá? Uma aula sobre como realizar a conexão com o banco. Vitória, eu acho que não vai dar tempo, né, Everton? Porque tá bem corrido. Pois é. Acho que eu tenho um pacote
dá para fazer isso. Poderiam utilizar o Maven também, né? Everton já usou, que já faz já decide toda essa relação de dependência, sabe, de pacotes, não precisa, daí eu não sei, a gente precisa verificar se teria algum problema de utilizar. Mas quero, né? É isso mesmo. Usa o grant, não. Perdão. Tá, vocês podem ficar a cargo de vocês mesmos. Acho que eu tenho, eu vou procurar aqui, eu tenho uma classe já que faz conexão com o banco em Java, com MySQL. JDBC. Daí em relação ao banco de dados, você que é o professor também, né? O Everton com o Thiago, tem alguma restrição do banco de dados que eles precisam usar? Então, MySQL. Então vai ser o conector MySQL mesmo, do JDBC, mas isso vocês encontram. Deixa eu dar colocar um detalhe para vocês, que eu conversei com o grupo da Carolina, do Dave e da Bianca. Carolina e Bianca. Estava dando um problema da versão do MySQL Connector. O que é mais estável, eu acho que é a versão 5. Então, se estiver dando problema que não está conectando, já foi configurado o banco de dados e não está conectando, façam esse teste. Porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça achando que tem algum problema de lógica e não é. É o conector. Do NetBeans também. A versão 8, Vitor. Luan. Eu não conheço esse Ricari CP. Também não. Para quem tiver curiosidade, eu não sei se no NetBeans eu estou usando Eclipse aqui. E tem um pacotinho que é como se fosse um framework, o Maven. Ele faz o gerenciamento de dependências. E daí, o que tem de diferente? Ao invés de vocês precisarem pegar o conector e colocar o arquivinho JAR, adicionar no pacote, você indica qual é o pacote que vai ser utilizado, por exemplo, o do MySQL, e ele já faz esse gerenciamento para vocês. Bom, acho que o JDBC que eu tenho, acho que já é incluído no NetBeans, já. Pelo menos o exemplo que eu tenho, vou dar uma olhada depois. Não precisava baixar nenhum.jar, nem nada, se não me engano. Não. Eu vou procurar aqui, eu tenho. Acho que eu até disponibilizei no Moodle no período passado. Vou olhar a disciplina. E se eu achar, eu posso. Maravilha. Vou olhar depois esse link, Luan, porque eu não conhecia. Não conheço ainda, né? Mas aí é outro framework, né? É mesmo aqui, ó. BD Connect. Depois eu coloco para vocês lá. Não sei se vocês estão enxergando, essa é do semestre passado, se não me engano. Mas eu coloquei pro pessoal. Aí tem as classes definidas certinho. Eu acho que vocês podem usar. Mas isso pelo menos é uma coisa que vocês encontram bastante coisa na internet também, né, Everton? De conexão. Coloquem atenção também na estruturação dos pacotes de vocês, os DAOs lá da vida, fica mais organizado. As entidades, depois os objetos que vão fazer acesso, né? Essa transação entre o sistema e o banco de dados vai ficando mais organizado. Pessoal, vocês ficam mais a cargo de vocês mesmo. Alguns detalhezinhos assim, para vocês correrem atrás, né? Só última coisa, só para mostrar aqui, eu acho, não sei se vocês estão enxergando aí. Seria mais ou menos uma caixa de conexão.
uma classe abstrata e você clica em conexão, mas quer. Se você tiver aí, aqui tem, você coloca o driver, o JDBC, alguém falou aí, porta, localhost, inclusive até o exemplo nosso lá de banco de dados. Aí, para abrir conexão, extend de conexão, e aqui é uma fábrica de conexão, né, para retornar, e aqui um exemplo para usar. Então, faço um select aqui e volto tudo. Tá? Depois eu coloco lá para vocês aí na disciplina de banco de dados, ou aqui mesmo. Vocês conseguiram ver aí? Nem? Deu para ver sim, Everton. Então tá. Só me lembra, Vitória, se você puder mandar um e-mail só para não esquecer. Então acho que é isso, né, Joyce? Eu acho que é isso. Everton, o pessoal vai poder utilizar então web, pode utilizar também mobile, né? Então com Android, contanto que esteja utilizando Java. E a sua questão, Vitor, eu tinha esquecido, ele conversou comigo na semana passada e ele já estava começando já começou o projeto e estava implementando as interfaces utilizando o pacote Swing. Tem algum problema? Como é que é? Desculpa. A interface gráfica. Daí ele já começou o projeto e está utilizando os recursos, né, as ferramentas do pacote Swing e não do JavaFX. Você vê numa altura dessa, tem que seguir com o Swing, né? Quem que é? É o Vitor. Tá. Pois Pra não esquecer, Vitor, porque eu esqueci semana passada, ele conversou comigo e eu acabei esquecendo de falar com você. Eu não lembro como que a gente avisou no começo, mas acho que a gente havia falado que era usando JavaFX. Mas agora eu não sei a complexidade até que ponto você está de mudar ou não. Então, acho que podemos aceitar, né, Joyce? Tudo bem com você? Eu não vejo problema. Mas dê uma olhadinha também, Vitor, né? Até por curiosidade, para ver os recursos. Você vai ver que a janelinha do JavaFX fica até mais bonitinha, né? E tem mais outros recursos também. Mas é basicamente a mesma coisa também, né, Everton? Então, assim, em relação a componentes, acaba sendo a mesma coisa. O JavaFX segue mais um padrão de MVC, né? Para o desenvolvimento. E então, outros recursos também, né? Dá para até mexer com CSS, com ele. Aí fica tudo separadinho. Módulo, view, controller. Dá para fazer isso também, né? Mas o JavaFX é mais que obriga a gente a trabalhar nesse modelo, nesse padrão. Esse padrão de desenvolvimento. Mas olha, hein, Vitor? O teu trabalho é com swing aí, mas colocando no padrão MVC. Se não for MVC, fica um caos. Tá, eu já mandou aí, já. Fica a dica. Verdade. Aí depois, se tiver que fazer alguma manutenção do código, é praticamente impossível. Pessoal, então é isso. Joyce, depois você... A minha gravação aqui já deu problema, porque travou o negócio aqui. Tá, eu vou parar de gravar aqui, então.